Então, com tudo que você leu e assistiu e escutou sobre transformação digital, você está achando que transformação digital é fazer um aplicativo? Vamos entender essa questão de uma vez por todas? Quando a gente fala de transformação digital, a gente tem que entender uma parte histórica. Eu vou voltar rapidinho, 300 anos, mas eu juro que vai passar rápido. Olha só, 1780 a gente entrou com mecanização. A gente parou de ter a limitação da força do braço de ser humano e a gente começou a ter o uso do vapor. O vapor mexia lá, um braço mecânico, e fazia com que a gente tivesse muito mais força do que apenas uma única pessoa. Passa 100 anos, 1870, aí a gente vai para o que a gente chama da segunda revolução industrial. Ali a gente tem um processo de produção em massa. Então as indústrias vão otimizando o processo produtivo e a gente tem um boom de urbanização, porque vai todo mundo no local onde você tem muito mais capacidade produtiva. Aí, mais 100 anos, vamos para 1970, quando a gente entra nessa era que a gente fala sobre a chegada da computação. Na época ainda os grandes computadores foram diminuindo de tamanho até a década de 80, e agora a gente está na época conhecida como Revolução da Indústria 4.0, é daí que vem 4, né? 1 lá para trás da mecanização, 2 quando a gente falou da produção em massa, 3 quando a gente fala da computação e 4.0 quando a gente fala de digitalização, onde a gente tem dados sendo trocados de um lugar para o outro em todos os lugares do planeta com uma comunicação numa velocidade que a gente nunca tinha visto antes. Então o mundo que a gente vive hoje é o mundo em volta da Revolução 4.0 da indústria. E esse mundo tem até uma sigla que a gente usa para tentar entender ele um pouquinho melhor. Quer dizer que a gente está num mundo VUCA. A sigla vem do inglês, mas é V de volátil, ou seja, as coisas duram poucas, são efêmeras, algo que era um grande hit na semana passada, ninguém mais lembra nessa semana. Depois, incerto, veio do U do inglês, né? Uncertain. Então é um mundo incerto, aquilo que você aposta ou que você tem segurança, que você acredita que tem mais valor, daqui a pouco não vale mais nada. Ou ao mesmo tempo o oposto, uma pequena ideia sair de uma garagem e vir uma empresa multibilionária. Depois vem o C de complexo. Não tem mais essa só relação direta. A gente não consegue mais explicar as coisas de uma maneira simples, como era na época dos nossos avós, né? Hoje tudo tem um viés, um ângulo. Quando a gente fala de política, a gente entra até na tal da pós-verdade, que o conceito por si só dá mais trabalho ainda de entender. E por último, a gente está no mundo ambíguo, onde você tendo duas visões, por mais que elas sejam opostas, elas conseguem coexistir no mesmo espaço. E quando a gente fala desse contexto todo digitalizado, com essas 4 características, gente, tá difícil de entender. Tá difícil de ter certeza. Por exemplo, eu me lembro na minha infância as pessoas falando sobre o especialista, o PhD, o bambambam, acho que era a expressão que a gente usava. Hoje em dia não tem mais esse cara, porque como que você consegue acompanhar todo o conhecimento de determinado assunto? Tem conhecimento sendo produzido todo dia. Tem determinadas áreas da ciência que a velocidade com que as pesquisas acontecem, por exemplo, na biologia molecular, um único ser humano não consegue consumir todo o conteúdo que sai lá. Então como é que você vai falar que você tem o maior especialista em determinado assunto? Na verdade, a gente vai puxando conteúdos daqui e dali para formar a nossa base de conhecimento. Então é desse mundo e desse contexto que a gente fala da transformação digital. E aí, com toda essa velocidade de mudança, você acha que a estrutura de empresa que funcionava em 1970 é a estrutura que funciona hoje? Tem empresas que eu visito que estão usando estruturas de 1910 e acham que ainda vão encarar o mercado. Não vão, a mudança é muito grande. Por que chegam empresas, as chamadas disruptivas, né, que vêm aqui e provocam toda essa mudança? Porque a gente tem as empresas já instaladas ou as empresas incumbentes que já existiam, que já tinham seus ativos engessadas, paralisadas. Aconteceu toda essa mudança, essa volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade, a empresa não sabe para onde ir. Então a ideia é a grande empresa precisa ter a forma de pensar da pequena. A forma de pensar mais ágil, entender como é que ela pode utilizar não só a digitalização de escanear um documento e colocar num arquivo, não só criar um aplicativo para fazer uma campanha de marketing, mas ela precisa entender como que dentro da jornada digital dos consumidores ela consegue se inserir. E isso não serve só para a empresa de bem de consumo, não. Até para compras corporativas, a jornada do consumidor corporativo no B2B também é diferente. Então, cabe a você refletir e entender como que a tua empresa vai se inserir nesse mundo já digitalizado e que só dá sinais de que cada vez vai ser mais digitalizado também. Muita gente nessa hora
acaba vindo com respostas que a gente chama bala de prata. Acha que vai vir com a resposta pronta que vai resolver todos os problemas. E em geral, depende do ano, né? São respostas diferentes. Então, eu me lembro da época que a resposta era chatbot. Qualquer coisa que você falava, a pessoa falava, resolve isso com um chatbot. Primeiro que não é chatbot, tá? É chatbot, é de robô de atendimento. Chat robot, robô de conversas. O chatbot é um robô. Ou seja, ele segue comandos previamente pensados e estabelecidos. O chatbot é ótimo para responder que horas que decola o teu voo no aeroporto, que é um dado objetivo, um dado direto. O chatbot é ótimo para fazer conta, o chatbot é ótimo para falar quanto que o cliente está devendo. Agora, imagina que você precisa vender um apartamento de luxo, lançamento imobiliário em São Paulo, 5 milhões de reais o apartamento. Você vai deixar a chance do teu cliente escasso, que pode comprar esse produto, na mão de um robô de atendimento? Então, a gente precisa entender que essas novas tecnologias vão surgindo, mas como nós utilizamos elas para o nosso objetivo. Como a tecnologia nos ajuda na nossa comunicação digital. Então, se você é incorporadora, quer fazer esse lançamento, com certeza estar presente no Instagram, estar presente no LinkedIn, usar uma segmentação para chegar cirurgicamente nesse cliente, vai fazer todo sentido para a tua estratégia e você já vai estar usando uma estratégia digital. Mas não significa que o seu processo de atendimento inteiro tem que ser digital. E se você está no universo imobiliário, pensa mais o seguinte, a pior parte do processo para o consumidor é documentação. Então, agiliza e dá uma forma para que o cliente consiga colocar os dados dele num sistema digital que você já valide o documento com assinatura digital, algo que algumas startups do segmento imobiliário, vou citar a Quinto Andar como exemplo, conseguiram entender muito bem e modificar no teu processo. Então, para refletir, quando você for discutir transformação digital, a ideia é olhar para o consumidor, é o consumidor no centro. E isso não é nada novo, né? Lembra do cliente tem sempre razão? É a versão 2020 do cliente tem sempre razão. Coloca esse cliente no centro de verdade e modifica os seus processos em volta para esse cara ser o cara mais importante, para esse cara se sentir o cara mais importante. Assim você vai ter um cliente mais satisfeito, assim você vai ter um cliente que continua comprando contigo e, quiçá, dependendo da qualidade, vai ter um cliente que vai falar bem de você para os outros. Gostou do conteúdo? Acha que tem alguém que está precisando ouvir algumas dessas palavras? Marca a pessoa aqui embaixo, compartilhe esse link e não esquece de curtir o canal.